Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria, seja com cada um de vocês. Então agora, dando continuidade à nossa leitura, a gente vai agora para o capítulo 3 e 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pela intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, pelo poder e a força do Espírito Santo, que possamos abrir nosso coração, nossos olhos para ler, nossos ouvidos para escutar, para que a palavra penetre em nossos corações. Então vamos lá, capítulo 3 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vai dizer o seguinte: recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Temos acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento, como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam tirar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais o há de sobrepujar em glória o ministério da justificação. Aliás, sob esse aspecto, e em comparação dessa glória eminente, superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Aqui então Paulo, meus irmãos, ele fala de certa forma a questão do Antigo Testamento, né, dos profetas, das leis, dos mandamentos, daquelas trocentas leis que os judeus israelitas tinham que seguir, que só pesava e só enfadava, né, não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como Jesus nos ensinou no Evangelho, ele veio dar pleno cumprimento e mostrar como que vive eles de fato, né? Viver pelo amor, né? Não pelo medo de ser condenado, não pelo medo, mas viver pelo amor. E nós, assim como Paulo, nós recebemos o encontro pessoal com Jesus pelo batismo no Espírito Santo. Nós devemos, então, ser agora ministros dessa nova aliança, dessa boa nova, de que Jesus morreu por nós, sofreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu aos céus e espera por nós em novos céus e novas terras. Em novo céu e uma nova terra. Na glória da Jerusalém Celeste. Muito bem. Então agora a gente vai para o versículo 12. Mas é o seguinte, ó. Em posse de tal esperança, procedemos com tal desassombro. Não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório. Em consequência,
a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor, e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes, pela ação do Espírito do Senhor. Muito bem, então esse foi o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4. Olha então o que Paulo vai nos dizer, hein? Por isso, não desanimamos deste ministério, que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens, diante de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele e os companheiros dele não estavam usando de fingimento, de vamos agradar o povo, a verdade do evangelho que Jesus pregou é essa. Mas não, vamos agradar o povo, que daí o povo vai gostar mais da gente. Não, nada disso. Ele fala assim, eles não são fingidos e nem têm procedimento vergonhoso. Mas tudo que eles fazem, eles têm a consciência de estar sendo manifestada a verdade. A verdade de Jesus Cristo. Então ele fala aqui, dos incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obscureceu. O Deus deste mundo quer dizer demônio, né? Os espíritos malignos. Ou muitas vezes a nossa própria ignorância que tapa em nós a visão e não deixa que nós enxerguemos a graça de Deus. Então, vamos agora no versículo 7. Vai dizer assim, porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. E em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isto falei. Também nós cremos e por isso falamos, pois sabemos
que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também, a nós, com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos, e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. É por isso que não desfalecemos. Ainda que extraordinariamente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha essa parte que linda, né? Paulo diz que, apesar das tribulações, das dificuldades, da perseguição, de todo mal que eles possam ser acometidos, eles ainda estão firmes, estão fiéis, porque eles acreditam na promessa e na esperança da ressurreição. E esse é o nosso o chamado de Deus para nós. Nos unirmos a Ele. Essa é a nossa vocação. Nos unirmos a Ele um dia na ressurreição. E para isso a gente tem que ir preparando a nossa fé. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Temos que ter vida de oração. E anunciar com as nossas atitudes, e se preciso for com palavras, nem que seja para usar os meios sociais, as redes sociais, usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, para que a gente possa anunciar a palavra de Deus. Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.